Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão nesse momento de dificuldade que o mundo todo está passando, né? Essas dificuldades da gente se abraçar, da gente trocar olhares, da gente comungar sentimentos de uma forma presencial. Como é que vocês estão enfrentando isso? Na verdade, como são inteligentes, espero que vocês estejam se cuidando. Espero que vocês tenham cuidado da higiene e aproveitando as oportunidades que a tecnologia hoje nos proporciona, é saudável se comunicar, né? Não se isolar. Usar o telefone, usar o PC, usar o notebook, usar o tablet para mandar mensagens, para receber mensagens, para se comunicar sentimentos, né? Isso é bom e faz bem. Espero que vocês estejam aproveitando esta oportunidade também para estudar, aproveitando as aulas gravadas, as lives, as aulas ao vivo, enfim. É uma grande chance de se recuperar dentro das prerrogativas que o próprio dia nos proporciona, algum tempo que talvez a gente usasse para uma outra coisa que talvez não agregasse tanto valor como os valores que vocês estão precisando para este momento, tá bom? Espero também que vocês estejam cientes da oportunidade que vocês têm neste ano de, ingressando na universidade pública, terem a certeza de que a carreira escolhida é aquela que tem total comunhão com a sua vocação, né? Pode ser uma carreira que não tenha um destaque social, isso é importante que eu diga, mas se ela for uma carreira que esteja diretamente vinculada à sua vocação, não tenha dúvida, você será um grande profissional e será bem sucedido, ok? Já contei algumas experiências para vocês, as minhas experiências em duas carreiras que na verdade eu busquei para mim, e eu penso que foi intervenção de Deus mesmo, né? Eu não consegui avançar nelas por decisão pessoal. Também eu, na carreira docente, como eu tenho dito, né, eu acho que isso já está ficando até meio chato, eu não tenho nenhum tipo de vamos dizer assim, intimidade com vídeo, não tenho intimidade com vídeo. Eu acho que eu fico muito tenso para falar via internet, via gravação, via câmera, enfim. Mas eu espero que vocês me entendam essas minhas dificuldades que estão sendo apresentadas constantemente nos vídeos que estou gravando. Bom, hoje nós vamos falar de Maquiavel, uma quebra de paradigma no campo político, né? Isso está registrado lá no nosso livro 3, no módulo 14, ok? Mas antes da gente falar propriamente dito sobre a Idade Moderna, eu queria apresentar para vocês um pensamento que na contemporaneidade quem tem é visto como alguém que carrega maldade, carrega injúrias, carrega traições. É alguém, na verdade, não confiável, né? Elas são taxadas de maquiavélicas, né? São pessoas em que a gente não consegue depositar a elas qualquer tipo de confiança. E essa associação que se faz entre o pensamento Maquiavel e, aspas, uma pessoa maquiavélica, né, uma atitude maquiavélica, ela foi difundida pela igreja desde o século XVI, e até hoje ela vem produzindo esses sentimentos, né, de repúdia a quem tem determinados comportamentos não confiáveis, e aí a gente logo, parece que virou alguma coisa cultural, se não for um espectro, né? Logo associamos essas pessoas a Maquiavel, chamamos-as de maquiavélicas, né? Bom, mas Maquiavel, que nasceu em Florença, né, que era um estado isolado, porque a Itália ainda não era um estado organizado politicamente falando, no século XV e avançou o século XVI, quer dizer, ele nasceu em 1469, morreu em 1527, viveu apenas 58 anos.
Hoje a Itália, que à época era apenas um conglomerado de poderes e repúblicas, né, e principalmente poderes pontifícios, né, aqueles poderes que sempre passavam pelo aval do Papa, foi nesse conglomerado de cidades, de repúblicas, né, o berço do Renascimento. Né? E a gente pode falar sobre Milão, sobre Nápoles, sobre Veneza, né? E geralmente nessas cidades, sobre Veneza e nessas cidades, habitavam famílias ricas e praticamente famílias que eram nobres, né? Na conjectura política à época, né? Só que essas famílias só eram nobres e poderosas porque ela tinha na sua própria organização pessoas que tinham condições financeiras e características de organização assim surpreendentes, né? E consequentemente, por terem as famílias esse tipo de pessoas, né, com essas habilidades, essas famílias tinham uma autorização, né, para controlar a cidade. E essa possibilidade era uma possibilidade real, porque muitas das vezes as ações políticas medievais e renascentistas, elas sempre quando se manifestavam sempre num mundo que a gente chamava de, ou chama até hoje de mundo cristão, né? Um mundo completamente convergido e convertido às orientações morais da igreja. Então todas as relações políticas tinham que passar pelo crivo da religião, né? Bom, sabemos também que as teorias medievais, elas eram vistas como teorias políticas, filosóficas, como teorias que tinham como pressuposto das suas construções a teocracia, né? Enquanto as teorias renascentistas, que procuravam evitar a ideia que o poder seria uma graça ou um favor divino, trabalhavam no sentido de pensar, né, qualquer coisa, ou qualquer conhecimento, qualquer produção científica a partir da razão, a partir da ação do pensamento e muitas das vezes a partir da observação. A gente viu isso anteriormente, ok? Mas em Florença, a família que exercia o poder, né, que era uma das famílias daquele conglomerado político em que reservava a si famílias nobres, a família que dominava Florença era a família dos Médici, né? Nós temos lá Lourenço, que governava quando Maquiavel nasceu, foi sucedido pelo seu filho Pietro, e este governou por um espaço curto de tempo, né? Por conta das crises políticas que se instalavam constantemente, mormente por conta do antagonismo político que havia entre o Papa Alexandre VI e as demais lideranças. Entre essas lideranças, a gente tinha um moço, né, que ele era eloquente e tinha uma certa visão do evangelho da igreja diferente da que a igreja em si católica, né, cristã, expunha. Era o Jerônimo Savonarola, né? E esse também ascendeu ao poder, mas ficou muito pouco tempo. E por conta dessas chegadas e saídas de líderes políticos, Florença vivia um caos, né? Vivia um caos nas relações sociais, na política, na economia. E Maquiavel, depois que já se tornou adulto, ele foi admitido como um funcionário palaciano. E aí ele começa a articular situações políticas, bem como estratégias que pudessem mudar a sociedade florentina. Mas, assim, como vocês sabem, né, ninguém que começa a trabalhar antagonicamente, mesmo que esteja certo em relação a um determinado regime, é benquista, né, bem vista por qualquer regime dominante, qualquer situação em que ele esteja em desvantagem em relação à política, em relação à economia, em relação à popularidade. E aí, como havia uma grave crise política entre a França e a Espanha,
e porque, na verdade, os florentinos desejavam a república, né? Desejavam a república, eles começaram a se sentir desconfortável, porque a pressão da Espanha, que era teocrática, era muito teocrática no sentido do próprio rei estar submisso às orientações do Papa, vivia uma situação muito desconfortável, muito aquém daquilo que ela desejava viver. E por quê? Porque decidiu apoiar a França e nessa decisão passou a ser ameaçada por todos os lados. Então, por conta dessa situação, o Papa dissolve o governo dos Médici e Maquiavel, que tinha um certo contato diretamente com essa família, é destituído do seu cargo e proibido de sair das suas terras. E, consequentemente, foi preso, torturado, porque um dos Médici se tornou Papa, foi torturado. E deixa eu voltar aqui, só para poder organizar. Foi torturado. E aí, um desses Médici, me parece que foi Lourenço II, ele se tornou Papa e passou a se chamar Leão X. E por isso Maquiavel ele é perdoado, os Médici retornam a Florença e por conta disso Maquiavel começa a pensar uma política que pudesse garantir ao governo local uma possibilidade de enfrentamento a qualquer intervenções externas, ok? A quaisquer, intervenções externas. E aí diz a tradição que Maquiavel escreve O Príncipe quando ainda estava preso, e por escrever O Príncipe, ele inaugura isso, os contemporâneos, os filósofos, a própria academia de ciência, né, filosófica na contemporaneidade, né, ela atribui a Maquiavel como sendo o pai do pensamento político moderno. E por quê? Porque nesse ensaio filosófico, Maquiavel vai trabalhar dois conceitos importantes em política, que na verdade depois ele vai dizer que o rei, né, o soberano, precisa ter esses dois elementos como status de governabilidade. O primeiro dele é o virtude, né? Quer dizer, se o príncipe for aquela pessoa que deseja a liderança e deseja o poder, deve ter atributos de reconhecer quando uma chance, essa era a ideia do conceito de virtude, né? Quando uma chance, uma oportunidade real aparece. E quando isso acontecer, ele deve ser rápido e esperto e fazer com que essa situação seja convertida em realidade. Então essa conversão, que segundo Maquiavel se denomina como virtude, ela vai ser estabelecida como uma situação em que o rei, com habilidade, transforma esse caos ou essa situação em algo que vai chegar a um sucesso, a uma finalidade especificamente, né? Okay? Ou vai chegar à fortuna, que seria o sucesso dessa ação a partir do aproveitamento de uma chance, de uma oportunidade, mesmo que essa chance ou oportunidade fosse alguma coisa ruim. Então, fortuna seria o que não é previsível. Melhorando, vou melhorar isso. Seria o conceito de caos ou acaso que se apresentam numa determinada situação. Quer dizer, por conta da sua própria vida, né, Maquiavel entende que por conta da sua própria vida, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu digo por conta da sua própria vida, é por conta de todas as situações que Maquiavel enfrentou, situações de prisão, situação de escassez, situação em que não era oportunamente favorável ao seu desenvolvimento como um bom funcionário, porque existia essa dicotomia de pensamento entre a França e a Espanha, né? Então, por conta da sua própria vida, Maquiavel entende que os seres humanos são imprevisíveis. E além disso, a natureza também apresenta surpresas, né? E aí nem mesmo os reis podem controlar a imprevisibilidade humana e não pode controlar a natureza com as suas
fatalidades, vamos dizer assim, com os acasos, né? E por conta disso, esse fator para Maquiavel, ele passa a ser chamado de destino, quer dizer, as pessoas imprevisíveis, bem como a contingência, né? A contingência, que é o acaso, né? O inesperado acontece. Maquiavel disse que esse destino, que pode ser imprevisível, que pode ser produto do acaso, não pode ser chamado, não precisa ser chamado de azar. Ou seja, pode ser um momento em que você oportunamente transforma tudo isso em algo que seja benéfico a você, ok? Então o acaso pode ser benéfico em uma disputa, por exemplo, e aí pode ser visto como sendo algo providencial. Então, você está numa situação, já vimos isso algumas vezes, né? A pessoa está numa situação econômica muito difícil, muito ruim, de repente ele tem um estalo. E esse estalo que ele tem o torna um grande empresário, por exemplo. Outro dia eu vi um rapaz dando um exemplo que ele era um trabalhador, ficou desempregado, e aí não conseguia emprego em lugar algum. Isso passou até numa reportagem. E aí ele passou a morar na rua e de repente ele deitou num banco da praça e ele teve um sonho, sei lá, ele viu bolsas que passavam perto dele e com asas e voavam pertinho dele, e ele pegava uma bolsa e ela conseguia conduzi-lo aonde estavam outras bolsas. Ele acordou de repente, entendeu que aquilo seria uma oportunidade, por conta dessas bolsas terem aparecido no seu sonho, no seu devaneio, não sei, de ele dar a volta por cima. E ele se tornou um dos maiores empresários no ramo de bolsas, mochilas, carteiras, enfim. Ok? Então, para ele, o acaso pode ser benéfico, porque o rei pode, através dessa capacidade e habilidade que ele tem de transformar alguma coisa ruim em coisa boa, chegar à fortuna, né? Então a fortuna seria o sucesso, o momento de transformação de algo que não é bom, ou o destino causou alguma situação ruim, em algo favorável, ok? Então virtude e fortuna se apresentam à vida humana, segundo Maquiavel, e cabe àquele que busca o governo equilibrar esses dois conceitos, ok? Então aquilo que se conhece como fortuna pode ser uma boa oportunidade, e aquele que é dotado de virtude consegue converter tudo em uma oportunidade real e assim transformar o infortuito, né, o desagrado, a tristeza em um grande sucesso. Agora atenção, por favor, atenção. Com essa condição, né, é que Maquiavel começa a listar algumas prerrogativas importantes que vai dar a ele a condição ou o título de pensador do campo político moderno, ok? É a ideia que começa a se pensar política fora dos parâmetros tradicionais gregos e cristãos, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que Maquiavel inaugura no seu livro, a grande obra, O Príncipe, é separar a visão política da visão política grega. Ok? E por quê? Porque virtude para os gregos, lembra lá? Era uma capacidade construída nas relações onde cada cidadão devia desenvolver para o bem comum da polis as suas próprias ações. Ok? Então, para eles, para os gregos, era um fenômeno ligado diretamente à razão, e por isso todos deveriam agir para o bem comum e de modo justo, né? Mas para Maquiavel, essa ideia de virtude seria uma capacidade instrumental ou uma habilidade pela qual se reverte uma situação desfavorável em uma situação favorável. Beleza? Bom, e fortuna? Para os gregos, o termo podia ser pensado como destino. Daí a ideia das tragédias gregas e
haver constantemente o lamento por conta das tragédias gregas. Mas para Maquiavel, destino, por ser implacável, aquele que possui o virtude deve transformar esse destino em algo que lhe seja benéfico, né? Então, ele vai ter as ferramentas possíveis em suas mãos, segundo Maquiavel, dentre elas o virtude, para reverter a situação, ok? E não se deve lamentar, deve olhar todas as situações caóticas como uma oportunidade de sucesso, né? Transformar esse caos em algo benéfico. Segunda coisa que a gente percebe na teoria de Maquiavel é a ideia de imprevisibilidade e perversão humana na busca da satisfação dos desejos. Então, Maquiavel não defende a ideia da maldade biológica, né? Que, na verdade, a teoria dele antecipa-se à teoria de Thomas Hobbes, né? Para ele, Maquiavel, a razão humana deseja e busca sempre alcançar o que deseja. Deseja e busca sempre alcançar o que deseja. E, nesse sentido, medo, vontade, são sentimentos que vão direcionar a ação humana sempre. Daí não poder o rei ser piedoso. Daí o rei não poder ter compaixão. Ok? Essa é uma outra característica da teoria de Maquiavel. E por que estou dizendo isso? Porque para Maquiavel, aquele que deseja manter-se no poder deve buscar ser temido e amado. E nesse sentido, queridos, o temor deve ser coletivo. Daí que a recomendação que o príncipe traz na sua composição filosófica é que o rei ou príncipe deve ser temido. Todavia, atenção, essa é uma outra característica que o rei deve ter no seu ato de governo, né? No seu ato de governar. Ele deve ser temido. O povo deve temer o rei, ele não pode ser piedoso, não pode desenvolver compaixão, mas também não deve construir inimizade desnecessária, né? Deve evitar o ódio. Resolveu, esquece. Se alguém fizer alguma maldade, julga-se e esquece, ok? Não faz com que essa atitude se prolifere a outros, né? Ou vai em uma situação como um recalque, atribuir a uma situação que não tem nada a ver com a situação passada aquilo que ele não conseguiu se livrar. Então o rei deve ter um cuidado em relação a isso. Outra coisa é que esse rei deve ter como condição ética a força. Então a força deve ser a base das suas relações éticas, né? Para ele, o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder e que para isso jamais deve aliar-se aos grandes, aos poderosos. Porque para Maquiavel, se o rei se aliar aos grandes e aos poderosos, ele corre o risco de perder o seu trono, porque os grandes poderosos são rivais. E por quê? Porque querem o poder para si, tá? Então, o soberano, o rei, mesmo exercendo a força e mesmo tendo o medo ao seu lado, ele deve se aliar ao povo. E por que ele deve se aliar ao povo? Porque o povo, por mais que tema o seu rei, o rei tem um compromisso de protegê-lo, né, de providenciar a subsistência. Essa era uma perspectiva que Maquiavel fazia questão de mencionar na sua obra, né? O rei devia ser temido, mas também devia ser leal ao seu povo, protegê-lo e providenciar subsistência. Então, para Maquiavel, a política não é a lógica racional da justiça e da ética, mas a lógica da força, transformada em lógica do poder e da lei, ok? A quarta coisa, ou o quarto item, quarta coisa é meio complicada. Às vezes eu penso que eu estou na sala de aula e vou falando uma linguagem que vocês entendem. Então, o quarto elemento que a gente consegue perceber nessa construção política em Maquiavel é que ele estabelece o Estado laico. Genial. Ok? Então, ele estabelecendo o Estado laico, ele retira a igreja da condição de intervenção na política. É ele que inaugura o Estado laico, que até hoje
é alguma coisa que o próprio liberalismo de alguma maneira copiou e que faz parte praticamente de 90% das nações que compõem o complexo político do mundo, né? O Estado laico. Quem inaugura é Maquiavel. Uma outra coisa importante que a gente percebe é que ele não admite um fundamento anterior e exterior à política. Quando ele inaugura o Estado laico, para ele Deus, natureza ou a razão não podem ser elementos básicos de uma constituição política. Toda cidade, diz ele em O Príncipe, está originalmente dividida por dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Então essa divisão evidencia que a cidade não é uma comunidade homogênea, nascida da vontade divina, da ordem natural ou da razão humana, como defendiam os gregos. Tá bom? Muita atenção em relação a isso. Maquiavel rompe com a Grécia. E isso está caracterizado exatamente nas composições filosóficas do Príncipe. Ok? Uma outra coisa importante que a gente percebe na teoria de Maquiavel é que ele fala da segunda pessoa do rei. Isso já caiu em 3 provas, em 3 Enems, né? Quer dizer, em 3 anos diferentes, essa pergunta já caiu, o que significa a segunda pessoa do rei. A segunda pessoa do rei é a seguinte: o rei, ele não era só visto mais como, ele passou a não ser visto mais como uma pessoa física, ele passou a ser visto como soberano. Então o rei, segundo a teoria de Maquiavel, deveria ser visto e entendido como o próprio Estado, ok? Então qualquer lei que ele estabelecia, com a sua morte não deveria ser destituída, beleza? A não ser que a sociedade se desenvolvesse, como acontece conosco, né? A gente tem a Constituição de 88, que substituiu as constituições anteriores. E já está na hora de substituí-la, porque a sociedade se modificou, novos entendimentos surgiram, e aí cabe ao Congresso se reunir para elaborar uma outra Constituição. Era mais ou menos assim que acontecia. Então essa segunda pessoa do rei dava ao rei o título de soberano e atribuía a ele o papel do Estado político. Beleza? Bom, a outra coisa que a gente também percebe, aqui o sétimo elemento fundamental da teoria em Maquiavel, teoria política, é que ele não aceita a divisão clássica dos 3 regimes políticos. Maquiavel não aceitava a monarquia, a aristocracia ou a democracia. E as suas formas corruptas ou ilegítimas, né, que produziam a tirania, a oligarquia, a demagogia e a anarquia. Ok? E por quê? Porque, na verdade, para ele, todos esses elementos que compunham elementos clássicos, né, aspas, da política, eram elementos que estabeleciam poderes que eram únicos, exclusivamente poderes que poderiam ser alcançados devido a acordos, devido à manutenção econômica, e para ele isso gerava corrupção e ilegitimidade. Ok? O oitavo elemento que compunha e que compôs esse compêndio filosófico em Maquiavel foi a quebra da hereditariedade do sangue, né? Isso também já caiu no Enem, eu já verifiquei isso. Bom, não está nem o Estado laico, nem a segunda pessoa do rei, e nem essa quebra de hereditariedade do sangue está na apostila, mas eu estou colocando porque é a Constituição do próprio príncipe. Ou seja, para ele, não há mais necessidade de se aceitar que o regime legítimo seja hereditário, e o ilegítimo, o usurpador por conquista. Qualquer regime político, tenha a forma que tiver e tenha a origem que tiver, poderá ser legítimo ou ilegítimo. O critério de avaliação ou o valor que mede a legitimidade e a ilegitimidade de um governo é a liberdade. Então, com isso, se quebra a hereditariedade do sangue. Quer dizer, não é porque eu sou o rei que meu filho vai ser o rei, ok? Havia uma liberdade que pudesse dar ao povo uma condição de escolha,
especificamente, tá bom? Bom, como eu disse anteriormente, o rei também, ele carregava a ideia do virtu, né, que era a capacidade do príncipe para ser flexível, era a qualidade que dava ao príncipe a condição de ser flexível diante das circunstâncias, né? Então, todas as circunstâncias que ocorriam, ele deveria agir para poder dominar a fortuna, ok? Em outras palavras, vamos melhorar isso aqui. Um príncipe não deve agir sempre da mesma maneira. Vai depender das circunstâncias que se manifestarem, ok? Então, por exemplo, se ele usou uma determinada ação para resolver um problema do passado e hoje se apresentou uma nova ação, uma nova situação, ele, se usar a mesma ação, o mesmo elemento que ele usou no passado, ele poderá correr o risco de não resolver a situação que surgiu agora. Então, para Maquiavel, o rei deveria sempre analisar a situação de acordo com as prerrogativas que essa situação dava a ele, ou se apresentava, porque assim ele não corria o risco de fracasso, ok? Isso é a ideia do virtu. E a fortuna, segundo Maquiavel? A fortuna, segundo Maquiavel, é sempre favorável a quem deseja agarrá-la. Beleza? Então, essas oportunidades eram oportunidades que se apresentavam, segundo Maquiavel, as referências que o rei poderia delas lançar mão na utilização desses elementos, o virtu e a fortuna, para resolver as situações que geralmente apareciam no reino. Eu vou citar um pensamento meu aqui, tá bom? Não é meu, é um pensamento em que vocês vão entender o que eu vou dizer. A gente tem uma legislação que ela vai sempre contemplar uma situação específica, né? Você tem uma lei que atende, por exemplo, às prerrogativas dos idosos, você tem uma lei que atende às prerrogativas da criança e do adolescente, você tem uma lei que atende a pessoa como consumidora. Então, para cada situação, para cada composição situacional que se apresentava na sociedade, o rei deveria usar um elemento ou uma ferramenta própria para essa situação. Essa era a ideia que Maquiavel apresentava, tá bom? Aí você vai perguntar assim, tudo bem, professor, em relação à política e à moral? Quer dizer, não há nenhuma sociedade em que moralmente não seja ela contemplada pela política, seja ela cristã ou seja não cristã. Então vamos entender qual era a relação entre a política e a moral segundo Maquiavel. Para o Maquiavel, o ethos político e o ethos moral são diferentes. Para ele não há fraqueza política maior do que o moralismo. E você pergunta, mas por quê, professor? Porque o moralismo mascara a lógica real do poder. Então Maquiavel tem inaugurado a teoria, ou inaugurou a teoria moderna da lógica do poder como sendo ela independente da religião, independente da ética e da ordem natural. E por quê? Porque para Maquiavel não existe nada que possa anteceder a política, nem Deus nem a natureza. Natureza no sentido do destino, ok? Então, para ele, a política é uma condição própria do ser humano. E ele já entendia isso lá no século XVI. E por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nós somos seres políticos. Melhorando. Por exemplo, hoje a gente tem a política que foi institucionalizada para lidar com as questões morais relacionais de uma sociedade. Mas o homem é, em si, político. Política é uma condição humana. Por exemplo, uma criança recém-nascida,
ela não precisa estudar e não precisa entender de política para ser política. Quer ver? Ela chora para convencer a mãe que está com fome. É instintivo isso. Então o choro é um ato político. Então, daí a ideia de que não existe nada anterior à condição política. Por isso que o ethos político e o ethos moral são completamente diferentes. Ok? A palavra ethos, da onde vem a palavra ética, ela traduzido no grego significa lugar seguro, aonde eu me sinto bem, aonde eu me sinto seguro, né? Então é o lugar onde eu possa ser quem eu sou. Por isso que a política é uma condição humana, tá bom? Ok? Beleza? Mais uma vez eu peço desculpa por essas minhas dificuldades e espero que eu tenha ajudado vocês a compreender, para mim, um dos maiores pensadores que o mundo já conheceu, Nicolau Maquiavel, e a sua filosofia, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até breve, tá bom? Um abraço, queridos.